Sobre um fundo verde claro, um desenho se afasta, revelando o contorno do mapa do estado de São Paulo. Ele é preenchido pela cor laranja e pontos brancos. São coladas fitas brancas sobre o desenho, onde aparece o título: Doenças crônicas não transmissíveis no estado de São Paulo. Episódio 2, O cuidado vem da terra. Rodrigo, pesquisador. Usa boina, óculos e camiseta verde. A ciência já demonstrou o papel importante que tem a agricultura familiar para alimentar o país. Qualquer país depende dos pequenos e das pequenas agricultoras para se alimentar bem. E a agricultura familiar ela é especialista na produção de alimentos saudáveis, de alimentos agroecológicos, e elas geralmente estão vinculadas aos circuitos curtos de comercialização, ou seja, produção local, consumo local. Mas para isso, a agricultura familiar tem que ter terra. E o acesso à terra no Brasil, ele se dá por meio, ou você compra, ou você tem acesso por programas governamentais. Então, se a gente não dá acesso à terra à agricultura familiar, ela não consegue se desenvolver. E no Brasil, com a constituição histórica dos latifúndios, das grandes propriedades, é muito difícil ter acesso à terra para uma população extremamente vulnerável, empobrecida, sem recursos materiais para adquirir a terra. É dia. Um homem caminha entre canteiros de hortaliças, algumas delas cobertas por sombrite. Agora, em outra horta, um homem prepara a terra com uma enxada. A tela escurece. Sob um céu ensolarado, uma senhora de chapéu vermelho aponta para uma bananeira com frutos verdes. Num campo, à frente de árvores, um trator vermelho estacionado. A mesma senhora anda em meio à vegetação. Ela tem pele bege, usa óculos e bata estampada. Em uma das mãos, carrega um garfo de jardinagem. Na outra, uma caixa para hortifruti vermelha. A tela escurece. Agora, sem chapéu, Margarete, agricultora familiar. Meu nome é Margarete Lin e atualmente estou trabalhando aqui no sítio com produção orgânica, né? Há 4 anos a gente veio para cá e começamos a produzir orgânico. Filmagens de caquis e espigas de milho. Eu procuro produzir para vender as coisas mais não comum que todo mundo tem, hortaliças, essas coisas, eu não produzo para vender, só para consumo próprio. Com o garfo, Margarete cavuca a terra ao redor de uma planta. Ela puxa o caule para fora, Olha que lindo! revelando a raiz de uma alcachofra de Jerusalém. Ela aqui já dá para tirar, mas será mais um mês, mais ou menos, ela vai crescer assim. Ela vai crescer mais. Com a mão, indica que a raiz crescerá. Eu acabo entregando tudo aqui na Demétria, no espaço orgânico, né, que vai para... Todos vão para a feira para São Paulo. Filmagem de tomates grape. Numa cozinha, uma pessoa lava os tomates na pia. Eu acho muito importante, né, que seria bom que todos pudessem consumir, né, sem veneno, né, sem... Mas é assim, ainda não, a gente não consegue todo mundo ter essa oportunidade, né? Numa varanda, Margarete descasca uma raiz de iacon. Ainda não tem tantas produções orgânicas, né? Então eu faço a minha parte aqui, a gente faz tudo orgânico. E só de saber que a gente já pode estar comendo sem o veneno, né? Numa cozinha, Margarete bate no liquidificador figo da Índia com outros vegetais. Serve o suco e bebe. E também produzindo para outras pessoas, né? E o meio ambiente, tudo, né? Tá relacionado, né? Num bosque, copas de árvores erguem-se em direção ao céu. A água, não contaminar. Uma pequena lagoa entre árvores. É isso. Um cano despeja um fio d'água. Margarete anda ao lado de um senhor. Ele carrega a caixa vermelha. Tem pele bege e usa uma camiseta preta. Eles adentram em uma plantação. Ele colhe um iacon e o entrega para Margarete. Ela coloca o iacon na caixa, junto a alcachofras de Jerusalém. A tela escurece. De volta à varanda, o senhor come iacon, enquanto acaricia um cachorro preto. Lin, pesquisador e agricultor familiar. Eu me chamo Lin, né? Eu sou toianês de nascimento, mas minha família veio para o Brasil vai completar 60 anos aqui, esse ano. Está sentado com o cachorro. Sempre tive uma vida desde a infância, assim, um moleque muito aficionado por doce. Comia muito,
né, a família toda. E comecei a ter assim, uma ligeira preocupação com diabetes, porque minha avó materna era diabética e ela teve uma perna amputada. Mas sabe como é, né? Apesar da pequena preocupação, não dá muita bola, assim. Até que aos 40 e poucos anos, né, eu fiquei assim mais preocupado e fiz os testes de sangue e constatou que eu tinha diabetes tipo 2. Aí, a partir desse momento, tentava, né, por uma negligência minha, tentava controlar um pouco a partir da alimentação e medicamentos, né, do tipo metformina, tá, que são esses genéricos mais assim, usuais. E foi assim a vida inteira, né, dos 40 para cá, até que com a mudança da nossa vida aqui para o sítio, o fato de a gente ter essa vida rural, ela trouxe, na minha opinião, assim, consequências bastante favoráveis ao controle da diabetes. Lin caminha com a caixa vermelha na mão. Abre a prateleira de um secador de nozes repleto de macadâmias. Passa a mão sobre elas. Mãos puxam a alavanca de um quebra-nozes, abrindo uma macadâmia. Talvez a primeira característica mais forte que foi vista foi a questão da forma física, né? Então, a possibilidade de práticas, de exercícios, assim, mais ligada à agricultura, do tipo carpir, colher, ficar andando assim praticamente o dia inteiro, fez com que assim, o meu peso diminuísse, né? Eu tive uma redução de peso significativa, então isso eu acho que ajuda na diabetes. E a outra questão que eu acho importante também dessa vida rural que me permitiu foi a possibilidade de escolher e de plantar, né, e poder depois consumir espécies que são favoráveis ou que não são tão assim agressivas, né, para diabetes. Então eu pude ter um controle de uma alimentação mais de qualidade, mais voltada para que então minha diabetes tipo 2 seja controlada. Eu acho que isso é fundamental. Sequência de filmagens. Pintura de uma paisagem rural. Detalhe de uma figueira da Índia. Numa sala, cestos de vime variados. Mulher de pele bege com blusa rosa. Ana Luísa, consumidora. Meu nome é Ana Luísa. Eu moro na Demétria, em Botucatu. Sequência de filmagens. Mão apanha feijões numa bandeja. Detalhe de cebolinhas. Vaso com plantas de boia. Bom, aqui na Demétria, a gente tem uma horta, a gente tem essa facilidade. Foi uma das coisas que nos moveu até aqui também, é que temos uma horta orgânica bem grande, aliás, mais do que uma, né? Então, a gente prefere a alimentação orgânica, embora a gente ainda não consiga fazer isso 100%. Filmagem de depósito rústico. Detalhe de um cacho de bananas. Na Demétria, a gente tem algumas hortas orgânicas, né? Onde eu compro é na horta do Marcelo, que é uma família bem grande de agricultores mesmo, de irmãos, o pai e a mãe, os filhos trabalham lá. E tem um movimento, que é um movimento internacional, se eu não estou enganada, que é o CSA, que é Comunidade Sustenta Agricultura. Esse movimento aqui começou em 2011 e se tornou uma associação que hoje tem várias representações nacionais. Filmagem de canteiro com mudas de alfaces. Esse trabalho, você se compromete a mensalmente contribuir com o agricultor, então você paga uma cota por mês e você recebe o que a horta produz dependendo da sazonalidade. Então você não pode escolher o que você quer, é uma forma de você educar também a sua alimentação e perceber a época do ano, os tipos de alimento que existem na natureza, o que o meio nos oferece, e também é uma segurança para o agricultor, né, que faz uma produção enorme e de repente vende só 3 pés de alface, né? Então ele faz uma produção já sabendo que ele vai ter aquela saída, né? Então por isso que a Comunidade Sustenta Agricultura é uma forma da gente dar sustentabilidade aos agricultores e consumir um alimento orgânico sem agrotóxico. Tela preta. Os circuitos alimentares de produção e de consumo, eles podem ser longos, ou seja, o centro de produção é muito distante de onde vai se consumir o alimento, ou ele pode ser curto, ou seja, os alimentos não gastam combustível demais para viajar, eles chegam frescos até o consumidor. Então, os circuitos curtos de comercialização são aqueles desenvolvidos no próprio município, né? O alimento é produzido na comunidade rural e ele é consumido pela comunidade urbana ali daquele próprio local. Eu não voltaria não consigo me ver lá na cidade. A vida aqui é muito melhor, muito mais saudável, aí final de semana eu recebo os netos, né?
A gente tem tudo aqui. O fato de a gente produzir o próprio alimento nos dá uma sensação extremamente diferente que com certeza ninguém da zona urbana que não produz o próprio alimento pode sentir. Então eu acho que essa mudança da nossa vida, né, da zona urbana para nossa vida, para a vida rural, ela é bastante marcante, né, em termos de diferenças do bem-estar. Assim, eu escolho o lugar onde eu moro para ser um lugar mais saudável, para eu conseguir criar meus filhos aqui num meio que eu entendo como sendo mais saudável, no meio da natureza. E se eu moro ao lado de hortas orgânicas, né, eu entendo que eu tenho que fazer parte desse meio. E é uma honra, na verdade, ter essa horta ao meu lado para eu poder consumir. A gente faz plantio com as crianças, né? Eventualmente a gente participa de eventos que fazem a criança participar da plantação, porque isso faz toda a diferença, né? Eu falo como experiência, eu vim de São Paulo, e eu falo como experiência própria, assim, você ir a campo e ver o trabalho que dá você cultivar uma cenoura, você nunca mais deixa uma cenoura ficar murcha na geladeira. Mão fecha a porta de uma geladeira. Tela preta. Animação em estilo colagem com fotografias e ilustrações. Sobre fundo bege, uma fotografia do campo e uma da cidade contrastam. Quem vive no campo pode ter encontrado um ritmo de vida menos imediatista e turbulento que aqueles que estão na cidade. As fotografias esmaecem. Há famílias que plantam seu próprio alimento. Outras optam por trabalhar em sua terra a fim de produzir alimentos saudáveis. Há também famílias que têm acesso às produções livres de agrotóxico. Surgem uma abóbora, uma pá, um garfo e uma cesta de tomates. Mas será que essa é a realidade de toda a população brasileira? O acesso à terra é igual para todos aqueles que querem fazer da agricultura o seu trabalho e meio de subsistência de sua família? Não. Consumir alimentos in natura, sem agrotóxicos, e ter a possibilidade de manter suas tradições alimentares não é a realidade da maioria da população brasileira. Desenho do mapa do Brasil na cor verde. Entre os fatores que contribuem para o aumento da má nutrição, Sobre fundo roxo, hambúrguer, bolachas e ervilha enlatada. estão o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles que perderam substâncias nutritivas e ganharam em troca gordura, açúcar e sal, o sedentarismo e a situação econômica que influencia as possibilidades de compra. Ao falarmos de má nutrição, estamos incluindo a desnutrição, as carências de vitaminas e minerais e também a obesidade. Em um relatório publicado na famosa revista Lancet no ano de 2019, o conceito de sindemia global é caracterizado como a coexistência das 3 grandes epidemias: obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, sendo que um dos principais apontamentos para a manutenção das epidemias é a forma como estamos produzindo, comercializando e consumindo alimentos no nosso sistema alimentar. O modelo da sindemia global foi concebido por sistemas que vão de micro a macro e se influenciam mutuamente. Os indivíduos, suas famílias e comunidade formam um sistema micro. Eles são influenciados pelas redes ao seu entorno, como trabalho, hospitais e escolas que compõem o sistema intermediário, bem como pelo desenho urbano estabelecido e uso do solo que correspondem ao sistema macro. As normas, os modelos econômicos e políticas públicas são capazes de influenciar fortemente todos os demais sistemas. Sobre fundo verde, esquema da sindemia global representando os sistemas em camadas. O modelo de agricultura que privilegia grandes propriedades agrícolas e não cria condições para uma agricultura familiar sustentável, inclusiva e sensível à nutrição tem forte influência na disponibilidade de alimentos saudáveis para a população. Sobre fundo vermelho, fotografia de paisagem de campo com trator. Soma-se a isso a elevação do preço dos alimentos e o aumento da oferta de ultraprocessados de baixa qualidade nutricional. Surge uma bandeja com brócolis, que é encoberta por muitos alimentos industrializados. Se você quiser conhecer mais sobre sindemia global e entender como ela está presente no seu dia a dia de trabalho na atenção primária, acesse o relatório original A Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas, da Comissão The Lancet, de janeiro de 2019. O link para o relatório está na descrição desse vídeo.
Sobre um fundo bege, surge uma fotografia em preto e branco de uma árvore com frutos de cor laranja desenhados. À esquerda, surgem os créditos. Direção: Luiz dos Santos Miguel. Produção executiva: Maria Rita Marques de Oliveira. Produção: Karina Rúbia. Assistência de produção: Guilherme Cardoso Contini. Assistência de direção: Giovana Nolasco. Entrevistas: Karina Rúbia. Transcrição das entrevistas: Sander Haruki Moto de Almeida, com a participação de Rodrigo Machado Moreira, Margarete Pinto Silva Lim Xiaomin, Ana Luísa Lodeiro Castanheira. Direção de animação: Guilherme Cardoso Contini. Animação: Rodrigo Capitelli. Identidade visual e ilustrações: Ana Paula Morales. Captação de imagem e som: N Blue Neptune, Matheus Nardini, Laura Schiavinato. Edição: Luiz dos Santos Miguel. Locução: Taílas Carvalel. Roteiro de audiodescrição: Luiz dos Santos Miguel. Locução de audiodescrição: Luiz dos Santos Miguel. Consultoria em audiodescrição: Juliano Severo. Realização: Intersan Articula Haas. Apoio: CNPq e Ministério da Saúde. Apoio à pauta: Gustavo Soares, Adriana Barbosa, Thalita Cardoso, Rosana Gaspar. Agradecimentos especiais: Benedito de Fátima, Glauber Antônio, Dorival Campos Rossi.